Queremos te agradecer pelo dia de vida que o Senhor nos dá. E nesse dia de vida, o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de nos reunirmos em seu nome. Nós nos reunimos, Senhor Deus, por vários propósitos, para celebrar o Senhor, para termos comunhão, para te adorar, para te louvar. E nessa noite, nós também nos reunimos na presença do Senhor para aprendermos mais, para crescermos em conhecimento, em aprendizado, em discernimento de coisas espirituais, Senhor, que são importantes. Além de conhecermos mais acerca da sua palavra, Deus, também precisamos aprender acerca, Senhor Deus, das estratégias do nosso inimigo. Precisamos aprender, Senhor Deus, das coisas que enfrentamos no mundo aí fora e muitas vezes nem sabemos lidar com elas. Que hoje o Senhor possa nos dar mais entendimento, mais compreensão, mais visão, Senhor, acerca das coisas espirituais, para que nós possamos, Senhor Deus, ser cada vez mais eficazes, tanto naquilo que nós defendemos, sobre aquilo que cremos, sobre a nossa fé, a razão da nossa fé, da nossa esperança, como também, Senhor Deus, para que sejamos instrumentos em Tuas mãos para evangelizar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão, Senhor, tão distantes da verdade. Oh Deus, em nome de Jesus, capacita-nos. Eu peço sobre a minha vida, Senhor Deus, a Tua graça, Teu Espírito fluindo para poder transmitir aos meus irmãos, transmitir a todos que estejam, Senhor Deus, assistindo a esse conteúdo agora ou posteriormente. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja o Teu fluir, e a cada um que ouvir, Senhor, ó Deus, dê entendimento, dê revelação, dê compreensão, e ajuda-nos nesse caminhar, Pai. Como igreja, Deus, possamos estar cada vez mais fortalecidos e firmados na verdade, ó Deus, que é a Tua palavra, que é o próprio Senhor Jesus em nossas vidas. Assim nós oramos e Te agradecemos por tudo, Deus. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, queridos. Então, como eu havia falado na terça-feira passada, e estava conversando agora aqui com o Paulinho, devido a uma viagem que ele vai precisar estar fazendo nesses próximos dias, então a gente vai avançar um pouco mais nesse conteúdo aqui das seitas heresias, né? Eu havia recomeçado o estudo bíblico em agosto, falando que nós entraríamos no assunto da soberania de Deus, em algumas questões relacionadas à escolha de Deus e à nossa escolha, questões relacionadas como livre-arbítrio, né, eleição, predestinação, enfim, questões que são muito polêmicas, mas que a palavra nos ensina a discernir, né, a buscar no Senhor discernimento e compreensão para o nosso caminhar, né, como nós podemos caminhar sem simplesmente ignorar certas partes da Bíblia, como simplesmente, né, agir como se alguns assuntos fossem polêmicos demais, difíceis demais, e a gente não precisasse conhecê-los, né? Na verdade é que nós precisamos toda a palavra de Deus, né, inspirada e útil para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento, para o ensino. E nos nossos dias, eu acredito que há um propósito de Deus, né? Como eu tenho falado, eu acredito que há algo que Deus espera de nós. E uma das questões que me chamam muita atenção no hinduísmo é porque, antes de estar preparando esse estudo para vocês, eu confesso que eu sabia muito pouco. Agora eu sei um pouquinho mais. Mas isso torna o compartilhar desse ensino bem complicado, bem difícil, bem desafiador, no sentido de que outros assuntos, outras religiões, a questão das próprias seitas cristãs, há muita gente já estudando sobre isso e falando a esse respeito, né? Mas o hinduísmo, por ter uma conexão muito pequena ao nosso cotidiano, ao nosso caminhar diário, né, às pessoas que nós temos contato, e na internet, né, há muitos estudos explicando sobre o hinduísmo, mas há poucos que fazem uma correlação com
o cristianismo, com aquilo que está mais próximo à nossa fé, aquilo que nós cremos. Então, eu compartilhei com os irmãos que eu encontrei um material muito interessante sobre missões, né, onde esse missionário, um especialista em evangelização na Índia, ele trazia, então, algumas abordagens importantes para nós conhecermos a respeito do hinduísmo. Isso ainda não vai ser falado hoje, tá? Eu vou fazer essa abordagem, trazer esse conteúdo que eles prepararam, então, para a nossa continuidade. Eu acredito que essas aulas a respeito do hinduísmo vão ser aproximadamente 3, né, em 3 etapas. Essa de hoje, uma introdução, né, onde nós vamos abordar de maneira mais de contextualização, para vocês compreenderem, né, antes da gente chegar simplesmente falar da religião, como eu acredito, assim como eu, muitos de vocês têm pouquíssimo conhecimento a respeito da Índia, né, que é literalmente a nação base do hinduísmo, né? Para vocês terem uma ideia, somente lá na Índia, 80% da população, né, é hinduísta. E eu acho que a Luciane está tendo um probleminha aqui com o áudio, mas agora carregou, né? Tá ouvindo agora? Ok, muito bem, meu amor. Então, só para vocês, né, terem essa ideia, um país tão grande, com mais de 1 bilhão de habitantes e 80%, né, hinduístas, isso faz com que tenha uma relevância muito, muito grande para nós. E eu, só antes de entrar ainda nesse assunto, eu uma vez tive uma situação assim interessante. Um dos meus maiores amigos de infância, um cara extremamente inteligente, que estudou matemática avançada, fez doutorado, pós-doutorado em matemática, em física, e ele dá aula de matemática lá na PUC. Ele era lá do Mato Grosso junto comigo e foi para São Paulo para estudar, e ele se tornou adepto do hinduísmo. E eu, assim, tentava dialogar com ele, conversar com ele, era estranho demais, parecia que ou eu ou ele tínhamos nos tornado, ou os dois, né, seres alienígenas. Eu o via como um extraterrestre, alguém totalmente distante, alguém que entrou num mundo totalmente distante do meu, né, como se fosse um outro planeta. E da mesma forma, assim, ele me via, né, como se ele tivesse, então, né, realmente mudado de planeta, e eu era para ele o extraterrestre, né? Lembrando um pouco da introdução do conteúdo de heresia, quando você segue uma ideia, uma crença, uma noção de fé, o outro que crê diferente é o herege para você. Então, aqueles que são hereges para nós, precisamos considerar que nós somos os hereges deles, né? E no final de contas, é importante nós considerarmos, então, qual é a verdade a qual nós vamos nos firmar nela, né? Para que, diante de tudo isso, a gente não venha ficar confuso, perdido, e achar que todas as religiões levam a Deus, ou coisas desse tipo, né? Porque nós precisamos crer, de fato, que há uma única verdade, e temos que, à luz das outras religiões que estamos aprendendo, seitas, heresias, tentar definir por que cremos naquilo que cremos, né? Então, eu vou começar compartilhando a minha tela aqui com vocês, para ficar mais fácil, né, para vocês acompanharem. Todos estão vendo aí o slide introdutório, certinho? Ok, deixa eu só abrir o gerenciamento dos participantes, caso mais alguém entre. Então, como eu disse, né, esse primeiro slide aí vocês podem ver que atualmente existe cerca de 1 bilhão de hinduístas, e a maior parte deles na Índia e no Nepal. Mas olha que coisa interessante. Quando se trata a respeito de Brasil, e isso aqui é uma pesquisa do Datafolha, do ano de 2020, dizendo que 50% da população brasileira é católica, 31% evangélica, 10% declaram sem religião, 3% espírita, Umbanda, Candomblé ou outras religiões afro-brasileiras, 2%,
Vale dizer que, como existe um forte sincretismo religioso entre espíritas e as outras religiões afro-brasileiras, com o catolicismo, então tem muita gente que talvez esteja dos dois lados, né? Na pesquisa aqui, identificou talvez pessoas que se declaram unicamente católicas, né? Ou unicamente espíritas, mas tem muita gente que o pessoal fala, joga nos dois times. Então, talvez isso estaria um pouco misturado. Eu não sei, talvez teriam evangélicos que também, né, se declaram espíritas ou coisa do tipo, mas apesar de termos aí uma influência, né, do mundo e de outras religiões afetando até mesmo aqueles que se declaram cristãos. Então, nesse outra de 2% aqui, é o que tem esse percentual hinduísta. É aqui que entra, por exemplo, esse meu amigo de infância, né? É algo, então, bastante incomum ao Brasil, de maneira declarada, aquele que se declara um hinduísta aqui no Brasil, né? Pode ser uma margem bem pequena, mas nós vamos ver aqui nas aulas seguintes a respeito das influências, especialmente na mídia, né, e na elite brasileira, influências muito fortes que vêm originadas ao hinduísmo. E nas próprias religiões, como nós dissemos, o espiritismo, ele veio se formar apenas, né, do século XVIII para cá. Então, vale dizer que muita coisa ele trouxe de religiões como, por exemplo, o hinduísmo. Nós vamos ver que o conceito de reencarnação, por exemplo, antes de ser ensinado por Allan Kardec, já existia dentro do hinduísmo. Então, a gente vai passar por isso aí. Então, só relembrando, naquele gráfico de dados de 2015, foi o último dado, o último levantamento acerca de religiões que eu consegui encontrar, talvez tenha algum mais recente, mas o último que eu consegui encontrar de maneira global, trazendo dados consolidados, foi de 2015. Tinha um previsto para 2020. Em 2020, então, nós teríamos, né, uma atualização, ou talvez tivemos, ainda não encontrei dados a respeito disso, mas eu imagino que, dado a pandemia, né, então muita coisa mexeu a esse respeito. Então, esses números, eu acredito que estão já bem defasados. A gente pode imaginar que a crescida dos muçulmanos, né, que em 2015 era bem próxima daqueles que se declaram cristãos no mundo, talvez já tenha igualado ou até mesmo passado, né, em números. E mesmo assim, mesmo com a crescente dos muçulmanos, que é uma religião que compete diretamente com o hinduísmo, vocês vão ver esse enfrentamento que existe ali direto, né? Se a gente entende assim o hinduísmo como a religião predominante da China, da Índia, a que mais cresce lá em oposição ao hinduísmo não é o cristianismo, e sim o islamismo, né? Os muçulmanos. Então, ainda assim, os hinduístas que estão conectados ao budismo, nós vamos ver que o budismo surge de dentro do hinduísmo, é um racha, né? Se você somar as duas religiões aí, vão dar cerca de 1,6 bilhões de pessoas, ou, né, praticamente aí praticamente aí 21%, que estaria então bem igualado, tanto ao número de muçulmanos, né, e se aproximando do número de cristãos, ok? Então vamos, como eu disse, antes de falarmos do hinduísmo, por ser a base do hinduísmo, a Índia, né, onde 80% dos hinduístas do mundo estão lá, nós precisamos conhecer um pouco mais da história, né, do contexto da Índia, da geografia, do que levou esse país a ser um dos que hoje são mais fechados a uma religião diferente dos muçulmanos, né, que em outros países, né, predominam. Por que lá eles são, então, tão fortes? Por que o hinduísmo é uma religião tão forte lá, e quais são as influências que a Índia espalhou, né, para outras religiões, para outras nações? Então, a Índia, ela é uma península, né, como nós vemos aqui, que é praticamente uma extensão do continente, né, que se dá para dentro do oceano. Então,
as tsunamis têm fortes efeitos naquela região, porque as águas realmente fecham a Índia dos dois lados. Somente a parte norte é mais protegida dentro do continente, né? Então, esse bico da Índia aqui, essa ponta, né? Ela é bem desenvolvida para dentro do oceano, e isso levou um destaque marítimo, né? Para comercializar, para negociar. É um pouco da história que a gente vai ver aí a respeito da Índia. A capital dela, né? É a Nova Delhi, e está associado a um pouco à história dos impérios que predominaram naquela região. Então, só para você ver aqui nesse outro gráfico, um pouco mais próximo, a Índia é esse país aqui de marrom, né? E esses países que estão em cores aqui ao lado, temos o Paquistão ali a noroeste, temos o Nepal mais no norte, a nordeste nós temos Bangladesh, Butão, e lá ao sul nós temos o Sri Lanka. São países que antigamente faziam parte da Índia, faziam parte desse território, do mesmo povo praticamente. Mas com o decorrer da história e dos outros povos que atacaram, que investiram, que desenvolveram nessas regiões, como a gente vai ver aqui os muçulmanos, os ingleses, né? A própria influência da China e de outros impérios que surgiram, o Império de Gengis Khan e tudo mais, dessa região, então fez com que em um determinado momento houvesse essa separação, né? Então o Paquistão, a gente vai ver um pouco da história dele ali, e Nepal, Butão, Bangladesh e Sri Lanka são então lugares que acabaram tomando sua independência da Índia, mas muito misturados no contexto religioso e também cultural, certo? Então, para a gente falar um pouquinho da história da Índia e como foi o seu desenvolvimento, a gente retoma aqui nossas aulas de história, talvez uma parte que eu confesso a vocês que não tomava com tanta importância nos dias que estudei, mas hoje, por exemplo, eu começo a entender um pouco melhor o quanto isso é significativo para a construção de um povo, de uma cultura e a formação religiosa, né? Então, a Índia, meu povo, meus irmãos, ela tinha especiarias que desde sempre era considerado como ouro. A canela, o gengibre, o cravo, né, que é conhecido como cravo da Índia, a pimenta e o açafrão eram, por exemplo, exemplo de produtos difíceis de obter, pelos quais se esperava caravanas e mercadores experientes vindos do Oriente. Então, a Europa, né, quando ela começa a crescer, se desenvolver, e os povos, então, que antes viviam conflitos, né, tão terríveis e de dominar uns sobre os outros, quando isso começa a se estabilizar um pouco mais, a comercialização por meio de caravanas, né, passa, então, a trafegar, principalmente na conexão Ásia-Europa, né, e eu imagino que a África também, né, e essa comercialização, então, passa a fazer chegar em países remotos, especialmente da Europa, especiarias que vinham da Índia. E essas especiarias, elas, pela rota terrestre, a passagem delas por terras de outros povos, então cobrava-se taxas altíssimas para que essas caravanas passassem, além dos ladrões que roubavam grande parte da carga. Por isso, as viagens marítimas começaram a ser planejadas como a solução para um comércio expansivo e mais lucrativo. Então, se a gente pegar aqui nesse outro mapa, né, a região onde nós vemos ali da Índia, né, e principalmente a cidade de Calicut, onde tinha essa base de comércio com o exterior, né, onde as caravanas chegavam. Então, pela rota do terrestre, passava-se por tantas regiões que ficava inviável, demorava-se muito, sobretaxas de impostos para que as caravanas avançassem, sem contarmos ainda a questão dos roubos, né, dos ladrões e da falta de segurança que havia para os terrestres. Por isso, né, foi iniciado, então, especialmente aí pelos portugueses, mas em sequência praticamente toda a Europa se desenvolveu na tecnologia de navegação
né, marítima, para que pudesse avançar nesse aspecto de comercialização. Então, nós vemos aí essa primeira rota, né, feita por Vasco da Gama, para que chegasse até as Índias. Ele contorna, né, toda a África para conseguir chegar à Índia e ter, assim, então, esse avanço. Então, enquanto os portugueses procuravam o caminho para as Índias, os espanhóis continuavam lutando contra os árabes no sul do país, e em 1942 os árabes foram expulsos da Espanha, e esse país pôde, então, dar início à sua expansão marítima. Nesse mesmo ano, os reis espanhóis decidiram aprovar o corajoso plano do navegador genovês Cristóvão Colombo. Colombo planejou chegar às Índias navegando na direção do Ocidente. Sabia que a Terra é redonda e, além disso, pensava que era muito menor. Por isso, decidiu seguir em direção ao Ocidente para chegar ao Oriente. Então, só para vocês entenderem aqui, ó, enquanto os portugueses fizeram essa rota, contornando toda a África para poderem chegar até a Índia, nós vemos que os espanhóis, né, patrocinaram, então, depois que conseguiram um pouco de paz com os islâmicos ali, os árabes, para também alcançarem o sucesso que os portugueses tiveram em melhorar, então, a sua comercialização de especiarias, que para eles eram valor de ouro, com a Índia. Então, Colombo faz o caminho oposto. Em vez de ele contornar a África, ele vem em direção ao Ocidente. E aí, o que acontece? Ele esbarra com a América. Olha que interessante, né? A viagem financiada pelos reis partiu do porto de Palos, em 3 de agosto de 1492, depois de navegar pelo Atlântico por quase 2 meses em 3 caravelas, chamadas de Santa Maria, Pinta e Nina. O navegador teve uma esplêndida surpresa, descobriu um novo continente. Colombo pensou ter chegado às Índias, né? Por isso, chamou de índios os diferentes povos que habitavam a América há milhares de anos. Mais tarde, esse continente foi chamado América, em homenagem ao navegador Américo Vespucci. Então, perceba que esse acidente, né, em busca da Índia, tamanha era o desejo, né, deles estarem encontrando um meio mais econômico e dominassem esse meio, né, para a comercialização, para crescimento, para expansão, para enriquecimento, o que para eles era como encontrar ouro, né? Acabou encontrando um novo continente, que aí você sabe a história, se tornou uma colônia que produziu muito ouro, né, para a Europa e outros recursos mais, mas por isso, né, então, os nossos nativos da América são chamados de índios, porque essas pessoas, né, esses navegadores, esses exploradores dos mares aí, pensavam ter encontrado a Índia, literalmente, né? Então, só para vocês verem que esse mapa, ele mostra muito bem, né, como que foi o avanço, inclusive como que Pedro Álvares Cabral, depois de Colombo, né, parte, então, também rumo ao Ocidente, chega ao Brasil, e aí os espanhóis e os portugueses fazem uma divisão do terreno desse novo continente, o Tratado de Tordesilhas, onde o Brasil se torna território pertencente a Portugal, e o restante ali da América Latina, território dos espanhóis, e a América do Norte, o território, né, onde os ingleses iriam explorar. Mas nada disso, nem mesmo a descoberta de um novo continente, a América, subtraiu a importância dessa conexão, desse desenvolvimento para cima da Índia. Como nós vamos ver, né, mesmo com a exploração da América, a Índia passou ainda a ser um importante alvo, né, de investimentos, de desenvolvimento para dominar, para conquistar, inclusive por parte dos ingleses, né, que tornaram a Índia colônia por muito tempo. Então, a Índia é um país do sul da Ásia, como nós vimos ali no mapa, tem cerca de 3 milhões de quilômetros, né? 3.136.391 quilômetros quadrados.
sendo o 7º maior país do mundo em área. Por outro lado, né, mesmo ainda sendo o 7º, ele tem uma população de mais de 1.342.550.000 habitantes, isso é uma estimativa de 2017, significando a 2ª maior do mundo. Então, mesmo sendo o 7º em tamanho de território, mas ele tem a 2ª maior população do mundo, perdendo apenas para a China, né? A capital, como nós vimos, a cidade de Nova Delhi. E boa parte do território da Índia, como nós vimos, ele é uma península. O que é uma península? É uma extensão de terra que avança para dentro do oceano, como se fosse uma ilha, mas ela está ligada ao oceano, ao continente. Então, ela se estende da Ásia ali até o Oceano Índico. Ela é muito comprida. A oeste da península fica o Mar da Arábia, a leste a Baía de Bengala, e a Índia faz fronteira com o Paquistão, China, Nepal, Butão, Bangladesh e Mianmar. Então, esses países ao redor que participavam, então, da mesma origem daquele território, depois foram também se tornando independentes, né, ao longo da história, ok? Então, mais uma vez, como havia dito, né, aqui está um desenho que traça um pouco dessas divisões. Aí daqui a pouco a gente vai ver como que funciona a organização de cada estado, né? Esses estados também influenciam muito, alguns são mais radicais no aspecto religioso, outros são mais liberais, né? E os países que se conectam a ele, como Paquistão, Nepal, Bangladesh, vocês vão ver aí qual a importância deles também no aspecto religioso, tá bom? Então, um pouco mais da Índia, você está vendo aí uma foto de pessoas se banhando no rio Ganges, que é nada menos do que o rio mais importante no aspecto religioso, né? Isso aí provavelmente é uma foto ali da cidade de Varanasi, uma das cidades à beira do Ganges, muito famosa. A gente vai ver ao finalzinho aqui um vídeo mostrando de uma maneira mais visual e auditiva como que é a vida desse povo lá nessa região. E a Índia tem povos, então, que vêm se mesclando desde a antiguidade. É importante você pensar assim, lá da Mesopotâmia, lá da época, né, da Torre de Babel, como que foi o espalhar das pessoas pelo mundo, e então chegando na Índia um povo que desde o início, como a gente vai ver muito na aula seguinte, a formação da religião hindu, né, hinduísta, como eles, então, desde o início, têm a base da sua fé, da sua crença, e ao longo do tempo, essa fé, essa crença vai sendo muito influenciada pelos povos que dominam a região, mas ainda assim eles conseguem resistir, né? Eu fico impressionado quando eu vejo nações que foram colonizadas, como o próprio Brasil, mas outras da América do Sul, outras da África, e eles praticamente perderam a sua essência, né? Durante o misturar com outros povos. O Brasil mesmo é extremamente mesclado, né? Extremamente, a gente usa uma palavra, o sincretismo religioso muito forte, né? Para a nossa cultura, e eles, ao mesmo tempo, aceitando todas as religiões, aceitando, né? Não é à toa que eles têm mais de 30 milhões de deuses, porque eles acreditam que tudo, né, que se declara como Deus, eles aceitam tranquilamente, mas como eles ainda conseguem permanecer, né, de maneira tão forte nas suas tradições, na sua crença, ao longo dos tempos. Então, cerca de 3/4 da população, né, como nós dissemos aí, chega a 80%, são hindus. Os muçulmanos são o 2º maior grupo religioso, e ainda outros que seguem o cristianismo, o sikhismo, o budismo e o jainismo, e aí vão muitos ismos, né? A maioria dos indianos vivem em aldeias. Em geral, as cidades da Índia são extremamente populosas. As pessoas, elas se dividem desde o nascimento em grupos sociais chamados castas. Grava este nome, casta, você vai ouvir muito falar entre hoje e as próximas lições a esse respeito, ok?
Cada casta, então, ela define uma estrutura social onde tem profissões tradicionais para essa casta, dietas alimentares, o que pode comer, né, como se alimentar, e outros costumes. Hoje em dia, essa divisão social, ela já está um pouco menos rígida do que era antigamente. Antigamente, era algo tão determinado, imposto, né, que chegava assim, a um ponto extremo, ridículo, né, muito radical. Aos poucos isso foi diminuindo, mas ainda é real, ainda existe, né? A gente vai entender um pouco melhor o que é as castas ao avançarmos nessa questão, né? Essa palavrinha aí, a gente vai falar muito sobre ela ao decorrer. Agora, olha só que interessante, a alimentação indiana, ela é simples, mas ela varia de região para região, sendo que a maioria das dietas tem como base o arroz ou o pão, né? Então, carboidratos, normalmente sendo complementada por purê de legumes, vegetais e, às vezes, uma pequena porção de iogurte. A comida, geralmente, é muito apimentada e temperada, né? Vale dizer que eles são a referência para especiarias, lembra? Especiarias deles, ao longo da história, valia ouro. Agora, ao meu ver, irmãos, deixa eu dizer uma opinião pessoal aqui. Esse negócio de muito tempero pode ser para aumentar o sabor, mas pode ser também para esconder um pouco a coisa ruim, né? Então você pega um alimento basicamente até enjoativo e tanto tempera ele que você faz um novo alimento usando temperos, né? Então imagina um arroz. Dependendo dos temperos que você usa, o arroz vai de um tipo, vai de outro tipo, né? E por aí vai. Bom, os indianos raramente comem carne bovina, tá? Aqui para mim é um outro pecado que eles, né, cometem. Carne bovina ou de porco, porém peixe, leite, frutas e vegetais são amplamente consumidos. Isso dá, temos que confessar, né? Isso dá para eles uma vantagem nutricional, né? Principalmente a questão do peixe, né? Mas também frutas e vegetais. Porém, nós vamos perceber pelos vídeos e por tudo que a gente pode pesquisar a respeito da Índia, que é um povo com baixíssimo acesso a uma alimentação realmente saudável, de qualidade, né? Então, por mais que eles tenham preferência por coisas saudáveis, mas a miséria ainda é muito grande para grande parte da população. Então, a desnutrição, dentre outros fatores, né, fazem aí um grande sofrimento às restrições que eles têm. Depois a gente vai entender um pouco o porquê dessa alimentação restrita, qual que é uma das principais causas, né? Outra coisa sobre a Índia importante da gente mencionar, sobre serviços, principalmente nas áreas de tecnologia da informação, comunicações, transporte e turismo, eles têm, então, uma forte economia e isso é muito rentável para eles, né? Vale dizer que sobre a área de, como eu falei desse meu amigo, que é PhD em matemática, muitas mentes brilhantes nessa área de física e matemática estão na Índia. A Índia tem, então, a gente pensa que é só coreano, japonês, chinês, que são especialistas aí em exatas, né? Na ciência das exatas, mas os indianos têm uma ciência muito desenvolvida, especialmente nas áreas de exatas, especialmente em matemática e física, né? Muitos doutorados, muitos especialistas na área, inclusive dentre os professores aqui no Brasil, são ligados à Índia e são ligados à cultura indígena, são ligados também à religião hindu, como esse amigo meu, por exemplo, foi, eu imagino assim que ele teve a sua experiência com relação a essa religião. A indústria também é importante, com fábricas de tecidos, né? Há muita exportação de tapetes, tecidos, seda e tantas coisas, produtos químicos, alimentos processados, ferro, aço, eletrônicos, automóveis e cimento. A agricultura emprega a maioria dos indianos. Os cultivos incluem grãos, cana-de-açúcar, frutas, feijão, algodão, um tipo de jutá, que é um tipo de fibra, chá, café, borracha, né? O chá realmente é muito forte, né? O desenvolvimento do chá como agricultura.
O país tem o maior plantel mundial de gado bovino e de búfala, olha que interessante. Eles possuem um gado enorme, gigantesco, mas não é para consumo, né? Uma vez que eles tratam esses animais como sagrados. Então, por isso que a produção de leite para eles é muito grande, né? Eles se alimentam muito, então, do leite. É a maneira como eles aproveitam o gado que eles têm, né? Como são sagradas para os hindus, as vacas são mais usadas para trabalhos pesados do que para o abate, visando o consumo da carne. E a respeito do turismo, onde a gente vai entrar agora muito no aspecto das tradições, da cultura e da religião, e um pouco mais também de história. O turismo é uma parte importante da economia indiana. Turistas visitam a Índia para experimentar a riqueza histórica e cultural do país. Dentre os destinos mais populares estão Taj Mahal, as cidades de Mumbai e Delhi. Sítios arqueológicos, lugares importantes para o budismo, hinduísmo e islamismo. Então, à esquerda, ali embaixo, você está vendo um dos símbolos históricos mais, assim, impressionantes, né, da Índia, que é o Taj Mahal. A gente vai falar sobre ele, vamos falar um pouquinho sobre o contexto, como ele foi construído, porque ele é, assim, uma das maravilhas da humanidade, né, construídas pela humanidade. Ali no meio nós temos a cidade de Mumbai, que é, assim, uma cidade extremamente importante, né, dentro da Índia e também muito importante tanto para o hinduísmo como para o islamismo. E Delhi, que é a capital, né? Ali você está vendo como ela também tem o seu desenvolvimento, a arquitetura e outras coisas mais, né? Uma grande mistura, irmãos, entre riqueza, né? A aparência de uma riqueza, de um luxo, de uma extravagância, mas como vocês vão ver, numa mesma imagem, a quebra de uma pobreza miserável, de uma pobreza, assim, a concentração de riqueza em números extremamente desproporcionais. Enquanto no Brasil nós temos a classe rica, a classe média, a classe pobre e também a miserável, lá você tem muitas pessoas na classe rica e uma grande quantidade na classe pobre e miserável. Então, assim, é muito desproporcional a concentração de riqueza, e isso está totalmente ligado à questão de castas, que está totalmente ligado à questão religiosa. Então, é um país que está entremanhado, né? Você vê toda a sua formação, ao mesmo tempo que ela é uma questão política, ao mesmo tempo é uma questão cultural, ao mesmo tempo é uma questão religiosa, e muito difícil de ser mudada, muito difícil. Se nós achamos que os muçulmanos podem ser resistentes à pregação do evangelho, ao ensino da palavra de Deus, né, vocês vão perceber pela fala que o missionário dá, esse missionário que eu estudei o material dele para trazer ao estudarmos sobre a religião mais à frente, ele fala que se nós imaginamos que os radicais muçulmanos, que são muitas vezes violentos, agressivos, nós não imaginamos o quanto os hindus são muito mais resistentes, por isso que é uma religião muito antiga e que resiste em um grande percentual da população devido ao controle, devido à mentalidade controladora. Esse é um aspecto que nós precisamos considerar, irmãos, porque para os nossos últimos dias, a palavra-chave a respeito de crença, de religião, está no controle. A palavra-chave é controle. Então, se eles conseguem manter o controle sobre uma tão grande população a ponto de deixá-los vivendo na miséria e continuarem aceitando esse controle, isso é uma coisa que nós podemos perceber de fácil propagação e expansão para o mundo, né? Assim como os islâmicos são extremamente radicais e resistentes à evangelização nesse sentido, mas você vai ver que o hinduísmo, apesar de falar muito sobre paz e amor, eles são extremamente enérgicos, controladores e até mesmo violentos no aspecto de resistência à mudança da fé e da cultura. Isso a gente vai estar acompanhando durante aí o desenvolvimento desse estudo, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse símbolo. Será que ele tem a ver com a religião hinduísta? Será que foi o hinduísmo, né?
que desenvolveu, então, essa extravagante, né, essa construção tão esplêndida, tão impressionante, o que levou, né, a essa construção e vários outros como ele, espalhados, né, por essa região, vários outros monumentos assim, tão grandiosos, tão exuberantes, que existem na Índia. Bom, na verdade, o Taj Mahal, ele é considerado uma das construções mais lindas do mundo, né, mais impressionantes, como eu falei. Ele está localizado na cidade de Agra, no norte da Índia. E foi um shah, ou imperador, chamado Jahan, que construiu o Taj Mahal como monumento e túmulo para sua querida esposa, Mumtaz Mahal. Quem foi esse homem, esse imperador Jahan, né? Ele foi governante durante o Império Mogol na Índia, de 1628 a 1658. Como eu disse, nas minhas aulas de história, na escola, eu não dava assim tanta importância a essas questões, esses detalhes, né, da formação dos impérios, da cultura dos povos, mas hoje eu passo a perceber como isso foi assim, elementos, né, que foram se conectando e levaram ao mundo que nós temos hoje. É importante, se você quer, como no meu caso, compreender certas coisas, para poder, eu creio que também é a mensagem que eu tenho trazido a todos aqui, compreender para poder ser mais eficaz no dialogar, no não tomar um julgamento precipitado, ou incoerente, ou radical, ou até mesmo ignorante, né? Para que nós possamos ter uma conversa amorosa, pacífica, mas que seja também eficaz ao tocar os corações, ao revelar a verdade que existe em nós e que nós desejamos transmitir aos outros. É necessário a compreensão desses elementos, né? Como, por exemplo, essa questão do Império Mogol, né? Foi um poderoso império que existiu naquela região da Arábia e também avançando para a Ásia, né? Onde nós temos aí durante a história muita violência, muito domínio, muitas conquistas e muita concentração de riqueza, de poder. O que levou, por exemplo, o cara a falar assim: minha esposa morreu, eu vou construir um monumento para ela. E você vê, então, uma coisa tão gigantesca e grandiosa, assustadora, né? Simplesmente para homenagear a esposa. Enquanto milhões de pessoas não têm o que comer, mas tem um prédio gigantesco ali, de grande exuberância. Isso a gente vê aqui no Brasil, mas em porções menores, né? A gente vê aí estádios da Copa do Mundo construídos para idolatrar o futebol, enquanto faltam-se hospitais, e agora essa falta de hospitais leva à calamidade, né, dessa luta contra a pandemia, por exemplo. Então, esse monumento, né, Taj Mahal, ele fica na margem do rio Juma e é cercado por jardins e espelhos d'água. O edifício está assentado sobre uma base quadrada de mármore, de mais de 7 metros de altura, irmãos. Olha só. Cada uma das 4 faces da estrutura tem um grande arco que alcança 33 metros de altura. E no topo do edifício, uma grande cúpula. Por causa dessa cúpula aqui no topo do edifício, a gente consegue identificar como sendo origem de quem? Dos islâmicos, muçulmanos, né? Da mesma forma, quando eles dominaram a região ali de Israel, especialmente Jerusalém, o que eles fizeram lá? Construíram, então, um edifício, né, com a cúpula em cima, exatamente para mostrar o poder da fé muçulmana, do islamismo, né? E foi exatamente na região onde era o templo de Israel, e que para a construção do terceiro templo eles vão precisar, então, né, desse enfrentamento, se for para ser no mesmo local, né? Há toda uma polêmica a esse respeito, não vou entrar aqui agora sobre ela, mas veja, mais uma vez, a exuberância, o poder, a grandeza sendo então expressados aqui por esses homens, e o quanto isso afeta as pessoas, afeta essas pessoas. Não é à toa que o islamismo até hoje tem se fortalecido naquela região. Apesar da resistência hinduísta, né, eles cresceram muito, se tornaram muito poderosos,
e esse monumento é uma prova disso. Então, só para você entender um pouquinho mais do Império Mongol que eu pude encontrar, diz o seguinte, que ele dominou quase todo o norte da Índia no século XVI e até o XVIII. Os governantes mongóis praticavam a religião muçulmana, mas a maior parte da população por eles governada praticava o hinduísmo. Mesmo assim, os mongóis tiveram êxito em seu domínio. Então, eles dominaram, eram crentes na fé muçulmana, islâmica, né? Mas eles... a parte da população que eles governavam era hinduísta e ainda assim resistia ao seu domínio. O fundador do Império Mongol na Índia chamava-se Babur, ele descendia de Gengis Khan, né, um imperador daquela região da Ásia ali que dominou praticamente o continente nos seus dias. Mais de 300 anos antes havia fundado o poderoso Império Mongol da Mongólia. Em 1526, Babur conquistou um sultanato, que é um reino, né, indiano, chamado Delhi. Ao morrer em 1530, ele dominava grande parte do norte da Índia. O primeiro soberano a se destacar depois de Babur foi o seu neto, Akbar, que reinou de 1556 a 1605. Ele empreendeu conquistas que expandiram bastante o império, casou-se com a princesa hinduísta e deixou os não-muçulmanos praticarem suas crenças. Além disso, incentivou as artes e a erudição. Seus feitos tornaram-se conhecidos no Akbar o Grande. O neto de Akbar, que é o Shah Jahan, que construiu o Taj Mahal, né? Ele foi, então, um outro dirigente mongol notável, que reinou em 1928, ficou mais conhecido depois que ele construiu, então, na cidade de Agra, o Taj Mahal. Ok? Por que é importante a gente está falando sobre isso? Além de falar dessa resistência, o Paquistão era uma região anexada, né, à Índia. Havia, então, nessa Índia histórica, principalmente aí desses séculos aí 1500, mais ou menos nessa época. Então havia um território bem expandido e por causa desses avanços de outras religiões, como por exemplo os muçulmanos, eles dominaram o norte, especialmente o norte, que deu origem ao Paquistão. Então o Paquistão era parte da Índia e se tornou então dominação muçulmana e por isso se desligou da Índia formando um novo país, certo? Agora, depois de falar, então, de todo esse desenvolvimento do Império Mongol e dos muçulmanos, como eles afetaram de maneira tão forte, inclusive roubando ou tomando para si parte do território da Índia, né, que pertencia aos hinduístas, né, aos indianos e aos praticantes da religião hinduísta, também é importante nós falarmos que, no final desse avanço do Império Mongol, quem tomou o lugar foram os exploradores europeus, como nós falamos. O início da rota marítima, né, trouxe, então, um grande desenvolvimento para o comércio, mas também para os interesses de dominar, de colonizar aquela região. Então, em 1498, o explorador português Vasco da Gama, como nós vimos naquele mapa, né, navegou de Lisboa até a Índia, descobrindo uma nova rota da Europa até o país asiático. Logo, os holandeses, britânicos e franceses também passaram a competir com Portugal, a fim de fazer negócios no país. E em 1849, quase aí 300 anos desse processo, a Companhia das Índias Orientais, que pertencia à Grã-Bretanha, dominava quase todo o país. Então, eles foram propagando. E aí, irmãos, o que aconteceu durante esse período? Muitos missionários são enviados para lá. Há muitos filmes que relatam essa história de desenvolvimento, né? Não apenas comercial, mas missionário para a Índia, para a China. O problema é que eu acredito que muitos dos que foram enviados foram com a fé legítima de estarem ensinando a verdade a Cristo Jesus para os povos. Porém, haviam muitos que financiavam essas missões com o objetivo de dominar aquele povo, de levá-los a aceitarem a fé cristã e assim se abrirem ainda mais para o processo de colonização. E aí é o que eu queria destacar. Nesse caso, diferente aqui do Brasil, onde nós vemos que a catequização, né, tomou conta da nação,
né, dominou sobre os nativos a ponto de a fé se tornar minúscula, né, comparada ao desenvolvimento do cristianismo, do catolicismo e hoje também do evangelho, dos evangélicos, mas lá a resistência que eles têm à evangelização é tão forte que o cristianismo, mesmo com esse domínio que deu início aí na época de 1500 e continuou, né, você vai ver que vai até a independência que a Índia, né, quando ela se torna independente da colonização inglesa, todo esse processo não conseguiu, né, avançar. Houve uma resistência, seja as motivações corretas, no amor de Deus, sejam aquelas que se basearam simplesmente nesse interesse explorativo colonial, mas é impressionante a resistência que havia, então, entre eles para serem evangelizados, catequizados, convertidos, né? Isso nós precisamos considerar bem e está muito ligado à maneira como eles creem, é o que a gente vai abordar nas próximas lições. Então, em 1885, já chegando próximo do século XX, os indianos queriam um governo próprio e por isso formaram um partido político chamado Congresso Nacional Indiano. E em 1920, né, 35 anos depois, surge um personagem, Mahatma Gandhi. Já ouviu falar? Esse é famoso, né? Líder desse partido que começou a instigar os indianos para resistir ao domínio britânico, e ele insistia que os protestos contra as leis britânicas fossem pacíficos, sem uso de violência. Ele foi, então, um revolucionário que... Opa, caiu minha controlezinha aqui. Ele foi, então, um revolucionário que se tornou um símbolo da paz. Porque enquanto os outros lugares, as revoltas para a independência eram sinônimo de guerra, de morte, de muitos conflitos, né? A própria independência dos Estados Unidos, ela é extremamente sangrenta, né? Nós vemos que aqui, de uma certa forma afetado pelas ideias, né, e pela religião, eles então se tornam a referência para a paz, né? Só que isso não é bem toda a história. A gente precisa entender algumas coisas, né, especialmente que estão por detrás de toda essa paz, de toda essa sutileza, né, que levou então o povo indiano a se tornarem independentes, num certo aspecto, né? Olha só, em 1947 eles conquistam a independência. No entanto, há então um controle ainda muito forte através da religião para o povo, para a população, por parte dos seus governantes, né? E ainda assim, né, para conseguir essa independência, eles cedem os terrenos que formam, por exemplo, o Paquistão, Bangladesh e outros países ali, né? Olha só, no entanto, parte do seu território foi separado para a criação do país muçulmano chamado Paquistão, o que logo gerou um conflito entre duas nações. Após uma guerra, em 1971, o Paquistão Oriental tornou-se um novo país com o nome de Bangladesh. Na Índia, conflitos étnicos, religiosos, levaram ao assassinato de 2 primeiros ministros, e também o país enfrenta problemas como a população crescente, a miséria disseminada, mas mantém um governo democrático. Como, irmãos, né? Eles conseguem manter um governo democrático e uma população tão numerosa em um estilo de vida miserável. Nós não estamos falando aqui de pessoas pobres, nós estamos falando aqui de pessoas que não têm o que comer, estão extremamente desnutridas, oprimidas, tendo comida em abundância no seu país, mas por causa da religião, do domínio das castas, da maneira como eles creem na reencarnação, no deixa de viver agora para viver depois, né?
infelizmente, eles se tornam cegos, se tornam obscurecidos e se tornam, mesmo com todo o sofrimento e dor, resistentes ao Evangelho, né? Nós cremos que eles não são resistentes ao poder de Deus, né? Quando o poder de Deus toca sobre a vida deles, há sim muitos bons exemplos aí da história de conversão. Mas se nós não temos, né, essa busca pelo conhecimento, pelo poder de Deus para evangelizarmos, é o que acontece muitas vezes ainda hoje nessas regiões de missionários que vão para o campo e ou desistem ou se desviam e infelizmente não conseguem completar a sua missão, dada essas resistências, né, em aspectos tanto culturais quanto religiosos. Então, para nós já concluirmos aqui, já avançando, né, para o ponto final, o governo da Índia, nos dias de hoje, né, se declaram como uma democracia multipartidária. A Índia tem um sistema parlamentar de governo, assim como no Reino Unido, e também uma estrutura federal de governo, assim como nos Estados Unidos. Isso quer dizer que o poder é dividido entre o governo central e os governos estaduais. A Constituição da Índia entrou em vigor em 26 de janeiro de 1950, quando, né, também acontece aí durante esse período de independência e Constituição a morte do líder Mahatma Gandhi. E é uma das constituições mais longas e detalhadas do mundo, contendo a lista aprofundada dos direitos fundamentais de todo cidadão indiano, né? É ela que trouxe uma certa flexibilização e diminuição na rigidez, né, com que o sistema de castas controla a população, mas ainda hoje é isso que é possível ver, né? E eu vou mostrar para vocês aqui num breve vídeo